Saludos amigos del canal Yo Soy Humano Luz. Nos complace darles la bienvenida a este nuevo video de Rodrigo Romo. En esta oportunidad toca el tema de memoria celular y vidas pasadas. Rodrigo Romo nos explica qué son las memorias celulares de vidas pasadas, cómo se activan por miedo, culpa. Son experiencias fuertes que han pasado, como recuerdos de esas vidas. La carga del dogma y la religión en las memorias celulares de las diversas experiencias encarnacionales. Muchas veces entra un cuadro obsesor por la línea de ancestralidad o familiar. ¿Y cómo limpias esa carga? Con el análisis y entendimiento de lo que estás pasando, observándote a ti y a tu entorno, con inteligencia, con enfoque, con discernimiento, con lógica y cero culpa, para salir bien de este proceso, triunfadores. Recuerden mantener una intención y decisión de dar su salto cuántico siempre, de realizar su autorrescate Yo Soy Humano Luz. Este live es en portugués. Pongan atención y podrán entender cada vez más de acuerdo a su práctica, o en todo caso, para los que puedan verlo desde su monitor o PC, poner la opción de subtítulos en el video en la opción en español. Dejemos a Rodrigo que nos hable en portugués de este tema. Recuerden darle like al video en este momento y compartirlo para una mayor difusión. Si tienen un aporte, una consulta, lo dejan en la caja de comentarios, lo leeremos y trataremos de responder. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido de calidad. Si desean seguir explorando este fascinante universo de conocimiento, los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Atentamente, Yo Soy Humano Luz. Comenzamos. Essa matéria eu escrevi por causa, fiz o rascunho, decorrente de uma conversa que eu tive com uma colega, que estava comentando sobre a questão da injustiça, de você fazer coisas vindas passadas e pagar nessa, sem ter lembrança nenhuma, o questionamento da lei kármica, como ela é abordada dentro das redes sociais, do conceito espírita, né? Então vamos começar a abordar um pouco a questão da memória celular. A memória celular de vidas passadas, ela é ativada, tá? Pelo medo, pela culpa, pela raiva. São três os grandes motivadores do processo kármico, por assim dizer. Tá? Que são aspectos que ativam, tá? Hologramas reencarnacionais. Então a memória celular, ela se baseia em situações passadas traumáticas, que foram fortes, que foram intensas. Mas existe uma que a gente esquece, que é o remorso. Então, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, numa vida normal, vamos dizer que seja essa encarnação aqui, ela prejudicou financeiramente a família, ou um sócio, deu golpe no sócio. Se saiu bem, detonou o cara, roubou o cara e mudou de país e deu uma desperta e se saiu bem. Isso hoje. Aí chega daqui a 7, 8 anos da vida dele e aquilo começa a pesar, aquilo começa a gerar um remorso, começa a gerar do remorso, isso pode virar um câncer, pode virar uma doença imunodepressiva, uma doença imuno ou qualquer situação depressiva, vamos falar até em depressão, decorrente de que isso que ele fez nesta vida é recorrente até de vidas passadas e memória de vidas passadas, que não é a primeira vez que ele pratica um ato ilícito para o próximo, certo? Então, no processo depressivo, ou de doença, ou de final de vida, esse sentimento, essa informação vai gerando o remorso. O remorso, ele vai se remoendo.
O remorso vai gerando raiva consigo próprio, vai desmetabolizando o fígado. Tá? O remorso vai afetando todo o ciclo hepático do nosso fígado, que consequentemente vai afetar a vesícula biliar, que consequentemente o fígado e a vesícula invade baço, pâncreas, estômago, intestino, gerando anomalias digestivas, que por sua vez, pelo próprio MTC predominância, vai afetar o rim, criando picos de cortisol. O cortisol vai ativar o excedente de funcionamento, né, acima da média da adrenocromo, né, da adrenal ou da suprarrenal. Isso vai gerar um problema na pineal, pituitário, na parte da plasticidade neurológica da pessoa, porque ela está remoendo esse sentimento de culpa. Só que o sentimento de culpa que vem do remorso, ele está atrelado a informações passadas, daquela encarnação, no caso dessa encarnação, com encarnações anteriores, certo? Então, o que existe é um processo reincidente de um comportamento, de um padrão comportamental, tá? Que vai ativando mecanismos endócrinos no organismo humano, que ativam rotinas subliminares no nosso subconsciente, que estão inseridos nos dogmas religiosos da culpa, do medo, do karma, do pecado original, porque a igreja colocou um monte de pecados. Né? Então tudo isso gera a carga kármica que será transferida como informação desarmônica para a vida seguinte. Vocês estão conseguindo seguir o raciocínio? Vamos dizer, por exemplo, na parte afetiva. Essa pessoa, supostamente no passado, enganou a esposa, ou a mulher enganou o marido, ou seja, não houve o respeito, o devido respeito de um para com o outro dentro do conceito, tá, da monogâmico que o catolicismo inseriu. Agora, se você pega, por exemplo, na religião muçulmana, onde o homem pode ter quantas mulheres de dinheiro ele possa bancar, ele não se sente culpado, não se sente bígamo, multibígamo por ter várias esposas. Por quê? Porque no conceito machista muçulmano, no conceito da mulher, é um conceito machista, óbvio, tá? O homem, tendo condições de bancar, ele pode ter 10, 15, 20 esposas. Eu não sei qual é o limite de esposas que um muçulmano pode ter. Então, agora já no catolicismo, no cristianismo, isso é pecado. Então, quando a mulher tem um amante, ela entra em pecado perante Deus. Quando o homem tem um amante, ela entra em pecado perante Deus. Vocês estão entendendo? Que isso é uma informação que gera em nosso subconsciente um monte de efeitos dominó kármicos para as vidas seguintes. Então vamos supor que uma pessoa, seja homem ou mulher, não importa, ela lê o tarô, ouviu os búzios, e sai a informação, você é infeliz no amor nessa vida, porque em vidas passadas você sacaneou demais os teus parceiros. Tá? Isso é muito comum de acontecer na leitura de tarô, búzios e leitura astrológica. Pois bem, então eu coloquei esses dois parâmetros. Do ponto de vista muçulmano, ele não tem karma nenhum, por quê? Porque na religião muçulmana, o homem pode ter tantas mulheres ele puder bancar. Já no cristianismo católico, isso é proibido, é pecado por Deus. Tudo bem, então percebam a dualidade da informação aqui. Então, para uma pessoa que vem de um relacionamento cristão de vidas passadas, ao ter cometido o chamado adultério, por N fatores, tá, de infelicidade, de não realização sexual, e por aí a gente vai ver isso mais à frente, o que acaba acontecendo? O sistema diz que isso é pecado, o sistema diz que isso é errado. Então, você, ao entrar na energia do remorso com a idade, automaticamente cocria a culpa desse processo. Então, a culpa, no processo do leito de morte, baixa a tua frequência. Então, em vez de você, ao desencarnar e parar no nosso lar, por exemplo, você vai parar no médio astral para o umbral, conforme o gradiente da culpa que você carrega em relação à tua história de vida, certo?
Então você para naquele umbral primário, primeiro umbral, automaticamente as entidades ali presentes entram na sintonia da tua linha neurológica, neural, do gradiente energético, e se aproveitam disso para aí ocorrer a inoculação dos implantes, a inoculação das informações holográficas para potencializar a culpa que vocês carregam dentro do dogma religioso. Então, consequentemente, quando você volta a reencarnar, você tem uma informação baseada numa situação real, porém amplificada por um implante cibernético, gerando uma informação kármica muito pesada e difícil de limpar, com uma concentração elevadíssima de o quê? De elementais, miasmas nesse padrão, e o quadro obsessor. Tá? Então, o quadro obsessor, muitas vezes, ele entra em nosso efeito ressonante pelas informações pregressas do passado. Nós chamamos de linha de ancestralidade. Tá? Então, o holograma reencarnacional, tá? Ele tem uma carga de pagamento barra sofrimento. Ou seja, você vai pagar mediante o sofrimento. Qual que é o problema? Sofrimento gera sofrimento. Certo? Dor gera dor. Então você nunca vai conseguir pagar um processo que você não tem lembrança, e cada vez que você sofre mais você acaba criando energias negativas do ponto de vista endócrino e neural, criando, consequentemente, um padrão repetitivo de sofrimento. Deixa eu tentar arrumar que está caindo esse bichinho aqui. De sofrimento e de revolta. Tá? Então, a revolta, muitas vezes, que as pessoas têm numa encarnação para outra, é porque realmente o gradiente energético daquela informação está muito acima daquilo que ela realmente gerou numa vida anterior. Mas o que potencializou esse sofrimento? O dogma religioso, a informação religiosa, que é sofrendo que se paga o karma, é sofrendo que se transmuta o karma. Mas como que você vai transmutar uma coisa pelo sofrimento se você não tem um entendimento do processo que você está passando? Bom, então o holograma reencarnacional, ele é, na verdade, o quê? Uma estrutura que foi criada como um aprisionamento na Terra para garantir o ciclo reencarnacional. Isso foi colocado, gente, originalmente, para manter os exilados de Capela, Talset, Boronac, Órion, Pleiades, Sírios, etc., em estado permanente aqui na Terra, enquanto a Terra estivesse em quarentena. Então, para impedir o processo ascensional, impedir o despertar cognitivo desses exilados, era necessário criar um mecanismo de aprisionamento cognitivo. Então, como a mente é co-criadora, a melhor forma é você criar um holograma religioso onde se inserem informações de culpa, de medo, de pecado, de castigo, que te obrigam a ficar reencarnando perenemente. Então, volto a repetir. O ciclo encarnacional na Terra e nos outros mundos de quarentena, eles são inseridos dentro de uma rede de informações cíclicas, repetitivas, que introduzem através do dogma religioso o medo, a culpa, o pecado. Então, por exemplo, o que se diz? Ah, Jesus morreu por nós. Então, na cabeça de todo cristão, Jesus morreu para salvar a humanidade. Então, é nossa culpa que Jesus tenha morrido, tenha sido crucificado. Vejam o peso disso dentro da nossa rede psíquica e emocional no decorrer de tantos anos que se repete essa informação num ciclo encarnacional nosso, para quem é cristão, lógico. Agora, a igreja coloca como pecado, por exemplo, a gula, o sexo, a beleza, 1000 coisas são consideradas. Eu tenho 7 pecados capitais, vaidade, ego, tal, que eu nem lembro quais são. Tudo bem. Tudo em excesso é exagero, certo? Então, a igreja criou
um monte de gatilhos e mecanismos psíquicos, neurais e subliminares de controle para manter a gente sempre preso ao medo, à culpa do passado. E o que ativa todo esse mecanismo é justamente o remorso, tá? Então, a culpa e o medo gera a conexão com almas cobradoras de um passado remoto na nossa linha de ancestralidade, que pode ser tanto na linha familiar ou de alma encarnacional. Qual que é a diferença? A informação remota do passado, a nível de DNA familiar, envolve o karma familiar, envolve o arquétipo da família progenitora e progenitora, perdão, os dois, masculino e feminino, pai e mãe. Porém, a informação genética de alma, de rede neural da alma é diferente, certo? Há duas questões aqui que as pessoas confundem. Uma questão é a informação genética proveniente da transferência residual da informação kármica dos teus pais, da tua mãe, né? Pai e mãe, avós e avós, que é uma carga. Quando você encarna, você usa um corpo que tem toda essa carga. E a outra é você como alma, as tuas verdadeiras encarnações, independente dos hologramas, que também trazem uma carga psíquica, uma informação de experiências de vidas passadas. Quando você passa a encarnar no corpo atual de vocês, você tem uma junção entre o karma, ou a informação genética da família, e o karma teu pessoal, das tuas verdadeiras encarnações e experiências biológicas. Então, o que acontece? Quando o teu corpo biológico tem uma carga leve, tranquilo, tua vida é tranquila, você tem pouca coisa para resgatar e você tem uma vida, vamos dizer, mais serena. Mas, quando você tem uma carga muito grande, seja de um ou do outro vetor, a tua vida entra numa tremenda convulsão. Porque você tem choques de informações de linha de ancestralidade entre a tua ancestralidade alma e a tua ancestralidade biológica por parte de família. Aí existe o choque cognitivo e consciencial entre toda a linha de ancestralidade da família, do corpo que vocês usam, com as informações da alma de vocês, certo? Isso gera um choque coexistencial muito grande, tá? É aí que muitas vezes as pessoas acabam se suicidando, acabam, sabe, enlouquecendo, porque elas não conseguem separar o que é delas e o que é da família. Isso é muito comum. E na apometria se pega muito essas situações e as pessoas não sabem desmembrar essas questões. Até porque nunca ninguém ensinou isso daí. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre programação kármica. Quando a gente estuda um pouco sobre astrologia, numerologia, DNA e os próprios hologramas, né, os contratos, etc., eu tenho uma programação, certo? Que gera na nossa vida um livre-arbítrio parcial. Parcial de acordo com o gradiente cognitivo de cada pessoa dentro da matriz de controle. Então, de acordo com a tua carta astrológica, com o teu dharma, teu karma, apontado pela estrutura dos planetas, de acordo com a carga kármica dos teus sobrenomes, né, os apelidos, né, de pai e mãe, sobrenome pai e mãe, mais o teu nome, que tem uma carga genética ali, numerológica e cabalística. Tem um padrão genético metabólico do nosso organismo. E, além de tudo, os hologramas cognitivos da televisão, das redes sociais, da mídia, da política, da religião, tudo isso que gera o quê? Uma formatação kármica e uma formatação cognitiva, que cria o chamado inconsciente coletivo. Então, dentro desses vetores, a gente pode discutir o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é proporcional e parcial para cada um, de acordo com o seu gradiente cognitivo, com o seu nível de entendimento da sua própria vida. Ninguém é livre para fazer o que quer. Por exemplo, nós estamos vivendo uma ditadura. Nós estamos sendo obrigados a usar máscara sem necessidade. Mas é para a nossa saúde. Nosso governador está em Miami, curtindo a vida, enquanto deixou todo mundo enclausurado na sua casa e soltou todos os presidiários do estado de São Paulo. Os presidiários podem comemorar com a família o Natal, as pessoas de bem não podem.
Isso não é, por acaso, uma ditadura? Então, cadê o nosso livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Cadê? É uma mentira, nunca existiu livre-arbítrio. A partir do momento que você é obrigado a votar, que você é obrigado a seguir o sistema, a seguir leis que não tem nem pé nem cabeça, não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio a gente pode escolher a roupa que vai usar, pode escolher o carro que vai comprar, pode escolher o curso da faculdade, o colégio, o técnico que você vai fazer. Tu pode fazer escolhas de pequeno magnitude que vão definir a tua vida, mas você não faz o que você quer, porque não é permitido. Então o livre-arbítrio ele é parcial, ele é proporcional ao gradiente cognitivo de cada um de nós. Tá? Então, percebam que muitas coisas que as pessoas promovem na espiritualidade são mentira, são totalmente mentirosas. Quer ver outra prova do que a gente não tem livre-arbítrio? A nova ordem mundial está se impondo na marra. E ninguém faz nada. Vamos comentar um pouco sobre, por exemplo, a quebra de contratos mentais. Normalmente hoje está em voga já uns 10 anos para cá, os coachings. Aquelas pessoas que vendem pacotes de prosperidade, autoestima, aquela coisa toda tal. O que é o principal mecanismo que o coaching prega? A quebra dos dogmas mentais e emocionais que são paradigmas de pobreza, paradigmas de falta de autoestima, paradigmas de medo, paradigmas de não conseguir vencer na vida. São arquétipos que foram inseridos ao longo das gerações pelo conceito católico de quê? Que dinheiro é pecado. Vamos lá voltar no tempo. O que gerou o crescimento dos Estados Unidos como a maior potência econômica da história até a China aparecer? Os protestantes. Qual que era a diferença? No cristianismo do Vaticano, o dinheiro é pecado. No movimento protestante, o dinheiro é fruto do teu trabalho, logo ele é abençoado. Então os protestantes, por volta de 1830, sei lá qual ano, saíram da Europa, os alemães, austríacos, italianos, e foram morar nos Estados Unidos e construíram o maior império já no século XIX. Em 1890, 1880, por ali, os Estados Unidos já tinha mais de 90 milhões de habitantes, quase todos trabalhando com aço e lavoura. Então o que acontece? Na ideologia protestante, o dinheiro é consequência do fruto do teu trabalho, ele é abençoado, certo? Daí a prosperidade de todos os países que vêm da linhagem protestante. A Austrália, que foi um país de escravos e prisioneiros que nem o Brasil, mas deu certo. Canadá, Estados Unidos, certo? Todos os países de descendência católica, apostólica, romana, Vaticano, todos sem exceção, estão na merda. Tu passa a régua do México aqui para baixo. Portugal está na merda, Espanha está na merda, Itália está na merda, que são os países católicos. E todas as colônias africanas portuguesas que foram manipuladas pelo cristianismo estão na merda. Por quê? Porque a ideologia parte do sacrifício, parte da pobreza, parte da exploração do próximo. Então eu estou colocando isso para vocês entenderem que muitos dogmas que existem hoje, que os coaches estão tentando derrubar e quebrar através dos seus cursos de autossuperação, de autoestima, tal, que você pode, aquela coisa toda, tal, nada mais são do que registros dogmáticos limitantes que a igreja jogou na gente, tá? São programações neurológicas e subliminares que todos nós carregamos. De pobreza, de não ter, sabe, o dinheiro escapa dos nossos dedos. Por quê? Porque existe uma programação para que isso aconteça. A diferença dos protestantes é que o dinheiro é abençoado porque é fruto do trabalho deles. Então parece uma coisa idiota, mas não é. Do ponto de vista subliminar, do ponto de vista do poder nosso mental, de cocriação, é uma pegada muito séria. Você cocria ser rico, você cocria ser bem-sucedido, ou você cocria ser pobre e mal-sucedido.
Você vem com o arquétipo de ser um empreendedor ou vem com o arquétipo de ser um fracassado? Tudo isso é memória celular decorrente do processo de família genético e decorrente das experiências encarnacionais que a gente teve no passado. Percebam que isso é informação. Então, a nossa capacidade de ter sucesso na vida ou não, ele é proporcional à nossa rede cognitiva, à nossa forma de pensar, à nossa forma de interação com as pessoas. Por exemplo, se você se relaciona com pessoas mal-sucedidas, você também vai ser mal-sucedido. Agora, se você se relaciona com pessoas bem-sucedidas, pessoas de bem com a vida, você vai ter sucesso nos seus projetos, porque você vai adquirir por entrelaçamento quântico a conexão, tá, com esses arquétipos. Entende? Então, o que os coaches vêm fazendo nesses cursos deles é a quebra de dogmas, a quebra de paradigmas inseridos pelo catolicismo para gerar a estagnação na nossa vida. Tá? Então, o remorso, por exemplo, de vidas passadas, vamos supor que em vidas passadas você tenha enganado alguém financeiramente, sei lá, enganou o irmão, roubou o irmão, ficou com a herança da família e deixou teu irmão na merda. É um exemplo, bem comum por sinal. Então você, ao desencarnar, desencarnou com esse remorso, certo? Então o que acaba acontecendo? Nessa encarnação você tem essa informação inserida em teu subconsciente espiritual, no teu corpo astral e no teu corpo físico, com um implante com essa informação cheio de quadro obsessor e almas cobradoras. Isso vai fazer com que você dificilmente consiga conquistar alguma coisa. E se conseguir, vai chegar um momento na tua vida que você vai perder tudo, da mesma forma como você roubou do teu irmão numa vida passada. Isso é uma programação. Aí te pergunto, você aprendeu alguma coisa com isso nessa vida? Não. Tu vai ficar revoltado, puto da vida por ter perdido as coisas, mas você não entendeu que isso é ação e reação de uma merda que você plantou no passado. Por quê? Porque as pessoas não têm essa educação, esse entendimento do ciclo cósmico, ação e reação. Tá? Então, quando a gente começa a entrar na espiritualidade, seja no kardecismo, umbanda, candomblé, movimento místico, e essas informações começam a se tornar parte da nossa leitura, parte do nosso entendimento, eu consigo reverter uma situação kármica dessa, consigo encaminhar todas as almas cobradoras reais ou holográficas e consigo entender meu processo e não ter as perdas que normalmente a gente acaba tendo. Por quê? Houve o aprendizado. A partir do momento que houve o aprendizado, você não precisa passar pela situação em si. Tá? Então o livre-arbítrio ele é parcial e proporcional conforme a nossa rede cognitiva, que a gente conquista dia a dia. Na medida que a gente vai estudando, vai elevando nossa rede cognitiva, nossos estudos, a nossa rede neural vai crescendo. O nosso entendimento do universo vai crescendo. Então, consequentemente, as coisas da nossa vida vão melhorando. Tá? Bom, a quebra de paradigmas depende do processo individual, né, de cada um e da nossa reforma íntima. Então, aí que vem o problema. A quebra de dogmas religiosos, karma do sofrimento, prosperidade cerceada, pobreza porque Deus assim determinou, medo e culpa pela morte de Jesus, medo do futuro, medo da incerteza do que o futuro representa. São o quê? Padrões mentais. Padrões mentais que geram sofrimento, dor e culpa, geram estagnação social e espiritual e, consequentemente, prisão na Terra. Isso aqui é uma programação, gente. Vou repetir. Quando eu começo a quebrar os dogmas religiosos, a religião inventou karma, sofrimento. Então, a tua prosperidade ela é bloqueada porque você tem karma para pagar, então não pode ter prosperidade, certo? A tua pobreza é um decreto divino de Deus, porque os pobres vão a Deus e os ricos vão para o inferno. Olha a merda. E com isso, imagina quantos votos de pobreza cada um de nós não fez em vidas passadas. O medo do futuro, na verdade, o medo do futuro é o medo do desconhecido, o medo da incerteza que o futuro representa na nossa vida. A gente tem medo, a gente não sabe o que vai vir na frente.
tá? É um padrão mental. Só que o padrão mental, ele gera na gente o quê? O poder cocriacional do quê? Forma pensamento, certo? Então, as nossas formas de pensamento se baseiam na nossa plasticidade neurológica que está associado à informação que você recebe diariamente via ocular, óptica e auditiva. Redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e outras tantas que eu não conheço, além da televisão e do cinema, certo? Então, assim, qual é a informação do dia a dia hoje? Covid. Tá, então, o que a televisão plasmou em 2020? Medo, medo da infecção, medo da morte ou medo da sequela. Então, a população mundial inteira está com medo da morte, certo? Agora, vejam como a programação é profunda. O Covid tem apenas 2,5% a 3% de taxa de mortalidade, muito inferior à tuberculose, muito inferior a outras doenças muito mais sérias. Mas todo mundo fala em Covid. Segundo um negócio que me mandaram aqui no WhatsApp, morrem em média por ano mais de 30 mil pessoas no Brasil de fome na rua. Ninguém está distribuindo alimento, mas quer distribuir a vacina, que vai sair cara pra cacete pro governo. Uma vacina que até agora não foi comprovada a sua eficácia e quem testou morreu. Para quem não está sabendo, todas as pessoas, das 5 fabricantes que testaram, algumas passaram mal e outras morreram. Tá? Então, por que o Bolsonaro não quer liberar essa vacina ainda? Porque ela não foi comprovada. A Anvisa não tem aprovação real de que ela funcione. Mas o que querem é dinheiro, vender. Por exemplo, outra coisa que ninguém avalia. O pessoal mete pau no Donald Trump, porque são imbecis. Donald Trump é o único presidente norte-americano, até agora no poder dos últimos 100 anos, que não promoveu nenhuma guerra internacional, removeu as tropas norte-americanas que estavam invadindo outros países, baixou o orçamento militar bélico norte-americano, ofensivo, e manteve o defensivo. Ninguém percebeu nisso. Primeira coisa que o Trump fez, tirou as tropas do Bagdá, de toda a região do Oriente Médio, deixou só o defensivo necessário para proteger as embaixadas, certo? Ele participou de ataques pontuais a pontos terroristas, como no Irã, Bagdá e outros lugares, mas foram pontuais. Mas ele removeu as tropas ofensivas militares de guerra. A indústria que mais ganhou dinheiro nos últimos 50 anos, vamos falar desde a Segunda Guerra Mundial para cá, 70 anos, foi a indústria armamentística, onde todos os presidentes americanos, de alguma forma, e os russos também, criavam alguma intriga internacional para criar guerra para poder vender armas. Tá? Então, só estou falando isso para vocês começarem a perceber que está faltando uma guerra para alguém ganhar dinheiro. E essa guerra pode vir provavelmente com Biden. O Biden seria o presidente que seria usado para declarar a guerra à China. Uma guerra que geraria um movimento de trilhões de dólares de todos os aliados chineses e americanos nesse conflito, que ninguém ia ganhar nada, mas ia ganhar dinheiro. Tá? Então eu estou colocando para vocês começarem a perceber como a informação é deturpada e manipulada. Gerando o quê? Medo, pânico, caos. E, consequentemente, isso faz com que baixe o gradiente cognitivo da humanidade. Baixando o padrão cognitivo da humanidade, consequentemente, nós temos o quê? Seres humanos manipuláveis, seres humanos abduzíveis, seres humanos obsediados, seres humanos chipados. Essa é a receita. Tá? Então, a quebra de paradigmas depende da nossa individualidade, do estudo, da leitura, da cultura, sabe? De questionar as questões que a igreja coloca, que a gente acha que é uma verdade absoluta, de questionar toda aquela informação que cria dogma. Então, o questionamento gera em vocês um arquétipo de empreendedor. O universo tem 2 tipos de almas co-criadoras. A mônada empreendedora e a mônada submissa, que sempre vai trabalhar para alguém. O empreendedor é o cara que gera movimento, gera ascensão, gera sempre movimento cocriacional no universo. Enquanto que o submisso, ele sempre vai ser pau mandado de alguém.
Então, a partir do momento que você cria a ignorância no planeta, coloca dogmas e informações religiosas de medo, culpa e submissão, você quebra o poder ascensional de uma população inteira. Você quebra o poder ascensional de uma civilização e, ainda mais, a torna escrava indefinidamente aos seus dominantes, que é o que está acontecendo nesse planeta. Então, quando alguém começa a estudar e começa a quebrar esses paradigmas, ela se torna uma pessoa resgatável. Quanticamente e energeticamente, ela se torna uma pessoa resgatável, porque ela se tornou um empreendedor. Uma pessoa que é um pau mandado não é resgatável. Ninguém quer uma merda dessa na vida. Muito menos a frota estelar. A frota estelar é constituída por pessoas e seres e almas que geram movimento, geram atividade, geram prosperidade. Uma pessoa incapaz de gerar prosperidade na sua vida não é resgatável, gente. Ah, mas ela é uma pessoa boa. Não. É uma pessoa conformada com a vida. Não tem nada a ver uma pessoa boa com uma pessoa resgatável. Uma pessoa de bom coração, tudo bem, mas ela está estagnada. Porque ela está presa à matriz de controle. E o grande problema nosso é a quebra da matriz de controle dentro de cada um de nós. No taoísmo, na linha taoística como ensino, não como religião, a quebra gradual dos paradigmas e dos programas do nosso DNA se dá através do autoconhecimento, da ativação da Kundalini através da respiração, ativando mecanismos esquecidos que os Anunnakis mutilaram e tiraram do nosso DNA há mais de 20 mil anos, quando a Lua entrou na órbita da Terra. Então, no taoísmo, através do Qigong, Qigong, Yoga, e deu tantas escolas que vêm do taoísmo, nós aprendemos a prática de exercícios. E nesses exercícios a gente aprende a respirar. E aprendendo a respirar, nós aumentamos a concentração e o volume de oxigênio, gerando um maior efeito de oxirredução em nossas células. É daí que é a eficácia da ozonioterapia, gente. O que é ozônio? O3. Se você respira corretamente através das técnicas da yoga, tai chi, qigong, etc., você está fazendo uma ozonioterapia naturalmente através dos devidos catares das artes marciais do taoísmo. Então, o que acaba acontecendo? No taoísmo, tá, a gente aprende a utilizar a respiração com posições corporais que estimulam os nossos chakras ao longo da nossa coluna. Então, o fluxo de energia é ativado pela respiração, alinhando todos os nossos chakras ao longo da coluna e gerando uma atividade endócrina pela respiração, certo? Então, aqui vem uma questão importante. Kundalini não é sexo. Todo mundo, quando fala em Kundalini, pensa só em relação sexual. Não. Kundalini é uma energia que cada um possui desativada, que é ativada pela respiração dentro das técnicas específicas das diferentes escolas do taoísmo, chamada de yoga, que tem várias escolas, tai chi kung, aikido não, qigong, qigong e outras que eu esqueci o nome agora, tá? Então, dentro da linha do taoísmo existem várias escolas, tá? Então, a ativação, na verdade, é uma autocombustão gerada pela respiração nos correspondentes exercícios que cada um deve fazer, tá? Então, no taoísmo, até o estado de iluminação que o Gautama, Siddhartha Gautama, conquistou, eu conheci o Gautama. Por quê? Porque ele usou as técnicas provenientes do comando siriano, provenientes de outras escolas anteriores, que vinham dos Brahma Kumaras, etc, etc, né? Vinham também de algumas técnicas sirianas, pleiadianas, arcturianas, nodianas, na qual a respiração gera um processo de autocombustão, exatamente a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, por exemplo, elimina
vírus e bactérias, um monte de porcarias do nosso organismo, porque ele é um oxidante que mata esses parasitas. A autocombustão através do yoga, não importa a escola, tá? Porque há várias, eu não conheço essas escolas, mas a prática da respiração eleva o teu gradiente energético e, consequentemente, você mata um monte de parasitas no teu organismo. Por isso que os yogas, em geral, são pessoas saudáveis. Haja visto o De Rosé, tá? Eu não o conheço pessoalmente, mas sei que tem uma pessoa com uma baita vitalidade. O outro senhor que já faleceu, que era outro grande mestre de yoga, esse eu conheci, morreu já com 90 e poucos anos. Era uma sumidade. Esse eu conheci pessoalmente lá, no encontro espiritualista que teve lá no estado da Paraíba, né? Hermógenes. O Hermógenes era uma pessoa fabulosa, uma energia fabulosa. Yogi. Olha, não tem um yogi que eu não tenha conhecido que não tenha uma energia legal. Uma energia assim, física, sabe? Porte, estrutura, resistência, sabe? Por quê? Porque eles praticam técnicas do taoísmo que são, para nós, ridículas. Então, eu quero mais uma vez citar isso, para desmistificar. Gente, Kundalini, ativação da Kundalini, que é um processo de autocombustão pela respiração, não tem nada a ver com relação sexual. Existe o sexo tântrico, sim, é outra escola, é outra história, que também, a dois, é possível gerar ativações da Kundalini em conjunto, mas é uma outra proposta, tá? Quando eu me refiro a Kundalini, me refiro à autocombustão num processo pessoal e individual de exercícios que são ensinados, na qual a respiração eleva o gradiente, o volume de oxigênio no teu organismo, ampliando o processo de oxirredução, portanto é química, que o oxigênio faz no nosso organismo, que é semelhante ao efeito da ozonioterapia, tá? Para que fique bem claro. Agora, outra coisa interessante. Todas as espécies fazem sexo. Só o Vaticano condena o sexo, criando tabus e culpa com a sexualidade, gerando diversos problemas nos relacionamentos humanos. Ou seja, para o Vaticano, o sexo é pecado. Tá, a gente vai se reproduzir como? Para quem já estudou um pouco, quando a gente pratica sexo, libera serotonina, endorfina e equilibra um monte de outras coisas. Então, o que acontece? O sexo é necessário como um processo metabólico, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, por que ele é pecado? Então, percebam a quantidade de tabus que nós carregamos só com a questão da sexualidade, por culpa do Vaticano. Nas outras linhas do taoísmo, por exemplo, o sexo é uma energia complementar dentro de algumas técnicas da yoga. Daí que surge o sexo tântrico. Então, quando você estuda o sexo tântrico com uma escola, não com uma putaria, que são coisas bem diferentes, tu vê o quanto vocês conseguem transcender, transmutar um monte de dogmas, medos e traumas, chamados tabus, que a gente carrega da sexualidade de vidas passadas. Quando vocês falam, por exemplo, o pessoal comenta, masturbação. Todo mundo, não, masturbação é um pecado. Por quê? Alguém tem uma boa resposta para isso? Não, é que tem dentro de uma linha do taoísmo, o sexo desvitaliza a pessoa e a pessoa vai viver menos. Tá aí. É uma escolha. Se o cara não quer praticar sexo para viver 200 anos, é a escolha dele. Se ele é feliz desse jeito, maravilha. Mas se um cara não consegue, o cara tem que transar 3 vezes por dia. Sorte dele, qual é o problema? O que a gente tem com isso? Mas ele vai viver menos. Não importa, opção dele. Isso chama-se liberdade. Liberdade é a gente poder fazer aquilo que a gente quer, desde que isso não fira o próximo. Tá? Então, tem muita merda aí, gente, que a igreja colocou. Alguém que escreveu sobre a própria homossexualidade. Quem criticava a homossexualidade era o Vaticano. Foi o Vaticano, durante séculos, que criticou e abominou a homossexualidade. Porra, nos gregos estava cheio de homossexual, nos romanos também, até onde se sabe. E todo mundo vivia bem. Segundo os escritos, os romanos eram bi.
Saíam com homem e mulher ao mesmo tempo. E aí? Os caras estavam felizes, qual é o problema? Então entendam que a gente tem muito tabu com homossexualidade que está sendo quebrado nos últimos 3, 4 anos, porque há duas formas de viadagem que a gente fala. O viado íntegro, o homossexual íntegro, que respeita o próximo, e aquele abichornado todo assim que ele não está contente com ele próprio. Entende? São coisas diferentes. Então o problema não é a homossexualidade dentro da espiritualidade. É o comportamento do ser humano, seja heterossexual ou homossexual. Tá? Então percebam isso, ação e reação. Independente de se você é hétero ou homossexual. Ação e reação. Se você gera uma ação pelo teu caráter, aquilo vai e volta. Vocês estão entendendo que muitas merdas da nossa vida atual não são só implantes e memória kármica do passado. São situações que a gente cocriou, plantou nessa vida pelo nosso caráter, pela nossa atitude, que podem sim estar remarcadas pela carta astrológica e pela própria numerologia com base em vidas passadas. É verdade? Então aí vem a solução. Procurem um bom astrólogo, mas um cara bom, não um chinfrim por aí, um cara legal de astrologia, para fazer um bom mapa astrológico. Para entender, fazer um mapa astrológico kármico e o atual, para poder comparar e verificar realmente o que está ali pegando e o que você consegue transmutar, consegue mudar. Ou então vai pela numerologia, faz um puta de um mapa, uma avaliação numerológica, data de nascimento, nome completo que você utiliza, tudo bonitinho e tal, e checa com um bom numerologista o que está pegando. Se precisa colocar ou tirar uma letra no teu nome, o que seja. Então, ferramentas existem, gente. É só querer. Entende? Quer ter uma melhor metabolização orgânica? Faz um bom curso de yoga. Escolhe uma escola legal de yoga e se enfia lá 2, 3 vezes por semana. Agora, ficar em casa coçando o saco e reclamando da vida, não resolve porra nenhuma, né, gente? Então percebam que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Agora vamos pegar o lance inicial. Vamos dizer que eu carrego um karma e que esse karma está ativado uma válvula de um remorso em vidas passadas, que nesta vida eu tenho uma informação kármica que eu devo tal coisa. Então eu já tenho essa informação. Baseada na matriz de controle neurológica que eu recebo da mídia, com informações negativas todo santo dia, eu aumento o vetor de informação negativa na minha vida, certo? Então, eu estou aumentando o vetor de quadro obsessor pelo padrão cognitivo que eu carrego hoje, que vai potencializar a informação de vidas passadas do ponto de vista de resgate kármico. Vocês estão vendo a situação redundante que a gente se encontra? Então, retomando, o remorso na hora da morte gera, 2 pontinhos, quadro obsessor proporcional e correlato a esse remorso. Ou seja, o remorso de uma situação X, vamos dizer, eu enganei alguém, traí e roubei, financeiramente falando. Tá. Então eu tenho remorso com relação àquilo e tenho medo de eu perder tudo que eu roubei de alguém. Então, quando eu desencarno, eu tenho a informação correlativa ao roubo, à traição, etc. Então, eu recebo, com base nessa informação, o implante neural para potencializar esse remorso e essa informação de quadro obsessor na vida subsequente. Tá? Então, isso vai ativar, esse implante vai ativar hologramas de culpa e karma e sofrimento proporcional a essa informação do remorso nas próximas encarnações. É uma programação de tecnologia espiritual que os Anunnakis, que os Greys, os Zetas, os Draconianos implantaram nesse planeta para garantir o aprisionamento encarnacional perene, até que alguém rompa a barreira de frequência, o que ainda não aconteceu na totalidade. O quadro obsessor é proporcional ao sofrimento causando
outras ramificações do nosso quadro existencial, tá? Então, o que acontece? Se juntam arquétipos e vidas passadas com a vida atual. E esses arquétipos vão gerando a impregnação de miasmas de culpa, de medo, de raiva, de pobreza, de avareza, de insegurança e por aí vai. Em todos os ramos, tá? Então, o quadro obsessor vai gerar o quê? Ondas kármicas, e essas ondas kármicas vão ativar as chamadas almas cobradoras. Tá? Então, as almas cobradoras, elas vêm através do quadro obsessor, da informação que foi inserida em nosso holograma implante. Então, uma informação negativa de ressonância com o umbral tecnológico dos implantes. Vou reformular. Os implantes baseados, com base na informação do remorso, portanto do karma de vidas passadas, gera, por efeito de ressonância, um implante que é colocado, que vai amplificar a informação kármica recorrente aos próximos ciclos encarnacionais. Então, daí que vem os hologramas. O holograma é um chip, é um implante que nós temos no nosso corpo astral. Quando a gente desencarnou na vida anterior, ele continua preso ao corpo astral mesmo no processo de renascimento. Ou seja, quando a gente volta a reencarnar. Trazendo essa programação que aparece na carta astrológica e aparece na carta numerológica também. Tá? Então, aí vem a questão. Quando um terapeuta sensitivo capta uma informação do passado, é difícil saber se essa informação é real ou não, se essa informação procede, tem procedência ou não. Se não é um holograma, o cara tem que ser muito bom a nível de evidência de entidades para poder separar o joio do trigo, ou seja, o holograma da realidade, certo? Isso também pode ser muito facilmente não detectado, ou seja, enganar um cartomante, um sacerdote de Búzios e por aí vai. Porque os IFAs, eles captam o que está no campo áurico da pessoa. E no campo áurico da pessoa consta o holograma com o quadro obsessor e com a informação kármica. Esse é o problema. Entende? Então, muitas vezes, até o Búzio não consegue identificar. Por isso que eu falo, o sacerdote ou o médium tem que ser muito bom, com uma boa carga de entidades atrás dele, para poder separar realmente. Quando se trata de uma informação real, fidedigna, ou de encarnações ou karma holográfico inserido pela questão do remorso que a gente está falando agora. Então, o remorso ativa implantes na nossa rede neural, certo? Os chips são informações codificadas para ativar protocolos de sofrimento e fracasso encarnacional, além da codificação das abduções a cada encarnação em qual a pessoa esteja envolvida no protocolo desses programas. Ou seja, as abduções fazem parte da programação dos implantes, até para fazer recaldo dos implantes, né? Ou a troca dos mesmos, e a extração de adrenocrome e outras coisas mais que a gente tem para oferecer para essa turma toda. Então, retomando, o remorso, num processo da morte, ativa implantes em nossa rede neural. Os implantes têm uma informação correspondente ao remorso, certo? Então, aquilo é uma informação, está impregnado. Foi imprimido no chip, no implante, aquela informação daquele remorso ou de vários remorsos, certo? Então, tem um pacote ali. Esse pacote é inserido no corpo astral da pessoa quando ela morre. Ela é programada no umbral, nos hospitais umbralinos do primeiro, segundo umbral, e depois, quando ela volta a reencarnar, a informação está inserida dentro da caixa neurológica do novo corpo quando ela reencarna, através de microchips na rede neurológica, que vão formatar o subconsciente da pessoa e o consciente da pessoa. O que vai terminar de completar tudo isso? O dogma religioso, mais uma vez, a religião dando a porrada em cima, depois as questões políticas, sociais e familiares. Então, você volta a reencarnar, recebe um novo pacote endócrino, um novo pacote religioso, um novo pacote político, dogmático, etc, etc, e você está reencarnando, seguindo uma programação de escravidão. Esse é o ciclo eterno.
Então, o que é a ascensão? A ascensão é você gerar um processo de ignição do teu corpo. O termo ascensão na física vem de acender, autocombustão. Tá? Quem pegou essa palavra para usar abertamente no mundo místico e teosófico? Blavatsky. Então, Helena Blavatsky que sai com o termo de ascensão. Mestres ascensionados. E vocês pegaram um carona, não sabem nem de onde vem o termo. Então, Gautama, Jesus, Kuan Yin e outros, não lembro agora, conseguiram fazer a ascensão mediante a autocombustão através da sua própria Kundalini. Por isso que são mestres que nunca deixaram um corpo físico aqui. É o caso do Hilarion também, Saint Germain. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Ascensionar é não voltar a reencarnar fisicamente nesse planeta. É simplesmente isso. Então, ascensionar é um estado cognitivo, é um estado de consciência, quando você quebra diversos programas que existem na tua rede neural. Certo? Então, alguém escreveu, a hipnose resolve? Eu não sei te responder se resolve na totalidade. O que acontece é o seguinte. Quando eu estudei a cientologia, tá, o que eu percebi foi o seguinte, a gente faz muitas regressões de vidas passadas na cientologia. Então a gente faz o quê? A remoção dos engramas e a neutralização dos engramas do nosso processo cognitivo. Então isso é uma hipnose induzida e orientada. Tá? Então o que ocorre é o seguinte, você tem uma informação traumática, que causa medo, causa dor, causa sofrimento. A técnica correta da hipnose é neutralizar a tua reatividade em relação a esse sofrimento. Então, o que acontece? Você tem informação, mas você não é mais reativa a ela. Você não sente mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, o que seja com aquela informação. Você transcendeu aquela informação. É isso que a hipnose bem feita dentro das terapias regressivas deveria desenvolver. Como eu não sou terapeuta hipnótico, não mexo com hipnose, tá? Eu não posso afirmar se funciona ou não funciona, porque eu não conheço a técnica. O que eu posso dizer é que quando você induz uma pessoa à regressão, a um renascimento, e pega um processo traumático daquela pessoa, e você zera o sofrimento em relação àquela informação, ela transcendeu aquele problema. Tá? Vou dar um exemplo prático. Vou usar o mesmo exemplo que eu aprendi na cientologia quando eu conhecia a turma do João Travolta e do Tom Cruise lá no ano 2000. Apesar da turma venezuelana. Vamos dizer que, por exemplo, no ano 80, vou dar o exemplo que eles me deram. O cara está andando de carro, bate numa árvore, se quebra todo, se arrebenta inteiro. Passam-se 10 anos daquele acidente, ele passa no mesmo lugar e começa a passar mal. Por quê? Porque o acidente foi feio, o cara se quebrou todo, ficou todo dolorido. Né? Então foi um processo traumático. Depois de 10 anos, a pessoa passa no mesmo lugar, ele começa a se sentir mal. Por quê? Porque a memória do acidente está ali, gerando dor, sofrimento, ele não transmutou aquilo. Então, o que a cientologia faz? Induz a pessoa a uma regressão hipnótica conduzida por um terapeuta bem orientado, onde, ao decorrer de várias sessões, você neutraliza o sofrimento relacionado àquela informação. A informação permanece, porém, o teu sofrimento, tua dor, teu medo, teu sofrimento desaparece. Tá? Então, isso seria a função correta da técnica de hipnotismo regressivo, certo? Mas volto a dizer, eu não conheço a técnica que é ensinada hoje, então eu não posso responder com precisão se todas as técnicas de hipnose conseguem ou não o resultado, tá? A mesma coisa com a apometria. Quando você faz uma apometria por indução hipnótica, uma regressão hipnótica apométrica, que é o que eu faço quando atendi, obviamente, eu tinha que tentar neutralizar a informação do sofrimento. Aí entra os símbolos, que são geometrias sagradas, que é um dos mais poderosos é Reiki Han, da cura quântica, que ele vai trabalhar
a informação emocional que gera sofrimento. Então você vai desbloquear o sofrimento daquela informação. A informação permanece no DNA, mas não mais o sofrimento. Tá? É aí que entram os símbolos, que é chamado de ressignificação da informação. Você ressignifica aquela informação para que não exista mais sofrimento e a pessoa possa seguir adiante. Tá? Então, com relação à informação kármica proveniente de um remorso do passado, eu tenho que trabalhar da mesma forma na apometria. Eu posso usar apometria com hipnose regressiva? Posso, sem problema. Tá? Eu vou induzir a pessoa em estado cognitivo, meio alfa, na qual eu vou conseguir trabalhar esse processo traumático, limpar essa informação do ponto de vista do sofrimento, jogar os símbolos de Orixá Reiki, jogar os símbolos do Reiki tradicional, ou da cura quântica, ou do Ho'oponopono, não importa, tem várias técnicas. E aí, automaticamente, com esse conjunto de técnicas, eu vou gradualmente lapidando a pessoa e removendo a informação traumática, kármica que ela carrega. Mesmo sendo karma. Ah, mas é karma. Não. O karma, ele é proporcional à tua crença. Então, muitos problemas que nós temos de vidas passadas se baseiam basicamente em dois aspectos. O primeiro, que é o quadro obsessor, que é o que fode a gente literalmente, não tem outra palavra, e o sofrimento dentro da nossa cabeça. Tá? Então, se eu limpo a informação na minha cabeça e mudo a frequência, faço a chamada ressignificação cognitiva da pessoa, o quadro obsessor tende a desaparecer. Porque o quadro obsessor está atrás de você, por quê? Por ressonância, por entrelaçamento quântico daquela informação que você está vibrando. Se você não vibra mais naquela informação, você zerou aquela informação, o quadro obsessor acaba perdendo a tua orientação. Lógico, ela vai procurar alguém da família para encher o saco, certo? Então aí que entra a parte do candomblé da Umbanda que vai encaminhar essas entidades que estão ali por uma programação, um chip, não importa, mas estão ali. Então você se ressignificou, você limpou tua informação kármica, mas tem alguém desesperado atrás de ti, não te acha, vai pegar alguém da tua família. Por isso que ele na Umbanda, no candomblé, eles falam, você pode ser o alvo, mas o mais fraco da família paga o pato, entende? Por causa disso, existe um quadro obsessor inserido nos implantes. É uma informação de entrelaçamento quântico que conecta você aos teus clones no umbral, que tem a programação kármica para te foder nessa vida. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio de como a situação é bem simples, mas é complexa ao mesmo tempo? Então, cada técnica, tem muitas aí novas, eu não vou entrar em detalhe porque eu não conheço. Eu conheço o que eu faço. O pessoal fica me perguntando, tal, não sei, eu não conheço, cacete. Eu conheço o que eu sei fazer. Apometria quântica e Orixá Reiki, o que eu faço, certo? Nisso eu sou bom. Mas não adianta vocês me perguntar, Theta Healing. Não faço Theta Healing. Axis. Eu não faço barra de Axis, entende? Eu adoro acupuntura, mas não sou acupunturista, apesar eu fiz o curso pela metade. Não tenho certificado, porque eu nunca terminei o curso. Mas eu conheço o básico de acupuntura e sei que funciona pra cacete. E eu recomendo a acupuntura. Por quê? Porque quando você estuda MTC pra valer, 3 anos estudando mesmo, tu vai aprender um pouco de fitoterapia, meridiana de acupuntura e 1000 técnicas que fazem parte do MTC. Que hoje são plagiadas através de várias técnicas modernas que mudaram o nome. Tá? É isso que as pessoas não se dão conta. Os americanos inventam, roubam de todo mundo informação, que nem os chineses, mudam um nome e inventam um marketing em cima e pronto, nova técnica salvadora. O caralho. Essa técnica vem lá do MTC. Tá? Não vou dar nomes aos bois aqui para não criar problema, mas tem muitas técnicas que escreveram aí que vêm do MTC tradicional, que foi ressignificado por americanos para ganhar dinheiro. Até funcionam, mas é material roubado do MTC. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Se nós pegarmos todas as técnicas, sem entrar em detalhes, e eu entender o mecanismo das técnicas, e entender como a psique de um ser humano funciona, como o subconsciente de uma pessoa funciona, como o holograma funciona, como os implantes funcionam, e consequentemente o quadro obsessor, eu consigo
criar uma programação de despolarização ou ressignificação no consciente da pessoa de toda a carga kármica que ela carrega. Então, os problemas que você carrega nessa vida hoje, tá? Decorrentes. Eu tenho um karma do passado. Desaparecem. Então, muitas pessoas, como foi que a gente conversava com essa amiga minha, que deve estar aqui me olhando aqui. Eu fiz muita merda com maridos em vidas passadas, nessa vida minha vida não está legal nesse sentido. Tá, vamos ver. Será que essa informação é procedente? Será que procede realmente? A gente não sabe. Por quê? Porque essa informação está no campo áurico da pessoa. Então vai sair no tarô, vai sair nos búzios, vai sair na carta, vai sair em tudo. Mas não quer dizer que seja real. É um holograma. Tá. Vamos dizer que a pessoa tenha realmente aprontado pra cacete no passado. A partir do momento que ela toma consciência disso e está disposta a reverter o processo, ela consegue zerar ali o problema. E o quadro obsessor segue adiante, é só encaminhar. Então, o que é importante que a gente entenda é que, quando eu falo em apometria e outras técnicas tantas, todos vão funcionar se eu tiver uma boa avaliação do problema da pessoa, mas existe um detalhe importante, que eu não comentei até agora. Proposital. Cadê o ancoramento? Cadê o Arcanjo Miguel? Cadê Saint Germain? Cadê Tranca-Rua? Cadê Padilha? Cadê o Pena Branca, Pena Verde, Seta de Prata, Sete Encruzilhada, Cobra Coral? Gente, vocês não fazem nada sem hierarquia espiritual. Aí que vem o problema. Por mais que eu estude MTC, estude Rometria, estude Reiki, estude o que vocês quiserem, se eu não der passagem para a hierarquia espiritual, vocês não resolvem porra nenhuma. Por quê? Quem mexe no umbral não são vocês. É o ancoramento. Quem entra na porra de um umbral holográfico, Exu e Pombagira. Quem é que vai buscar um doente mental, Alzheimer, obsessor, em nosso lar? Bezerra de Menezes, Pena Branca, Zé Pilintra, Maria do Congá, por aí vai. Então, por isso que eu criei o Orixá Reiki, na qual vocês aprendem a trabalhar o Reiki, a cura quântica, em parceria com o Orixá. Então, não adianta você engolir 1000 cursos se você não entende que, sem a hierarquia espiritual chamada Orixá, ou Mestre Ascensionado, ou Comando Estelar, ou Anjos, o nome que você quiser dar, se ele não participar do processo, você não consegue resolver a vida de ninguém. Nem a tua própria vida tu resolve. A tua vida vai continuar uma bosta. Por quê? Porque você não está dando passagem à hierarquia espiritual para começar a alinhar os arquétipos da tua vida, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, além da tua própria alma. Por quê? Porque quando você encarna, você pega um corpo emprestado. Esta bosta que eu uso aqui, que é a mesma merda que vocês usam aí, de corpo. O nosso corpo tem uma informação kármica, gente. De pai, mãe, avô, tataravô, bisavô, cacete a quatro. E essa informação não é lá muito legal. Vamos voltar no passado para vocês entenderem onde eu quero chegar no nível de memória celular quântica. O que os portugueses e espanhóis trouxeram para as Américas? Assassinos, ladrões, estupradores e outros adjetivos desse nível para baixo. Então, todos nós que somos descendentes, seja de portugueses ou de espanhóis, italianos, austríacos, tal, mas principalmente os portugueses e espanhóis que chegaram aqui, no nosso lado de Portugal, mas Espanha do outro lado fez merda pra cacete, nós temos uma ascendência ancestral de assassinos. Uma ascendência ancestral de pessoas que vieram aqui matar para roubar ouro e pedras preciosas. Roubar pau-brasil e por aí vai. Tá? Isso é herança genética. Isso está no povo brasileiro. Aí se você pega a miscigenação com os alemães, com os austríacos, com os italianos, vamos pegar a história deles. Não é tão melhor assim que a dos portugueses e espanhóis. Também tiveram as guerras saxônicas, tiveram um monte de merda.
Então, a nossa ancestralidade genética pelo processo colonial é uma desgraça. Então, tudo isso está no nosso DNA. Tudo isso tem o quê? Almas cobradoras. Quantos índios a gente não tem ali na nossa linha ancestral que foram mortos, massacrados, estuprados, torturados pelos portugueses e pelos espanhóis, que são nossos ancestrais? Quantos de vocês não são descendentes de índios, diretos ou indiretamente? E de negros também, que também foram sacaneados, torturados, escravizados? Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar com a questão da memória celular genética? Então, isso é uma informação que vocês não podem deixar de ter em conta quando se fazem apometria. Quando você dá passagem a um preto velho, gente, como eu já expliquei numa live lá na placa, o preto velho que está trabalhando contigo, ele está limpando toda a merda da escravidão, sem você saber. Quando entra um índio lá, um caboclo, um pena branca, um pena verde, um urubiratã, um birajara, uma jussara, cabocla jacira, essa entidade que simplesmente, é uma índia, ou índio, não importa, ele está limpando um monte de merda do nosso passado, de todos os abusos e maus tratos que nós, enquanto portugueses e espanhóis, massacramos os índios aqui das Américas. E quando entra o Exu e a Pombagira, eles estão limpando, gente, tudo que é macumba, magia negra, maledicência, quiumbanda que está no nosso sangue. Essa apometria ninguém fala. Essa apometria é a grandeza da Umbanda, do Candomblé, que as pessoas não enxergam. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Sem essa hierarquia, o teu conhecimento de MTC, Reiki, cura quântica, o que for, não funciona. Você está incompleto. Porque são essas entidades que vão conseguir acessar os engramas neurológicos provenientes do teu passado, provenientes do teu remorso, da tua culpa, do teu karma, como a gente fala, para poder destravar a conexão endócrina neurológica com o quadro obsessor. Então, a questão de ressignificar a informação de uma pessoa não depende só de uma técnica apométrica ou hipnótica. Depende sim de entidades etéricas do plano astral que conseguem entrar naquele nicho neurológico que é um universo paralelo. É uma bolha da carne dentro do cérebro da pessoa, onde existe uma história real na cabeça daquela pessoa de uma encarnação kármica que está gerando no presente o problema que a pessoa carrega. Vocês estão conseguindo acompanhar o que é fazer apometria de verdade? Vocês estão entendendo por que eu falo tanto em ancoramento? Por que eu defendo tanto Umbanda e o Candomblé? Embora eu seja mais do Candomblé que Umbanda, todo mundo sabe disso. Então, tudo isso, gente, tudo isso é muito sério no nosso trabalho. Por exemplo, o João que está ali, comentou essa questão do racismo. Gente, um dos tornos mais importantes da Umbanda é preto velho. Porque todo mundo quer passar borracha do que foi a escravidão no Brasil. Tá? Não se fala abertamente o que é a escravidão, de como os negros eram maltratados, estuprados. Eles quebravam pernas e braços para ver se eles continuam a andar. Eles massacravam as crianças dos negros. Vocês não têm noção a barbárie que foi de verdade a escravidão no Brasil, que é escondida. Não está nem nos livros, foi abafado por determinação governamental. Então, toda vez que você deixa... Olha uma outra coisa que eu vou falar aqui, que é muito séria, gente. Por exemplo, hoje você encontra mais branco dentro do Umbanda e Candomblé do que o próprio negro em si. Certo? Então, Umbanda e Candomblé hoje deixou de ser religião de negro como foi no passado. Por quê? Tem tanto branco dentro do Umbanda e Candomblé. Resgate, gente.
esses atuais sacerdotes que estão hoje, brancos, trabalhando como pai de santo, mãe de santo no Umbanda e Candomblé, inconscientemente eles estão resgatando merdas do passado deles na era da escravidão. E fazendo um resgate kármico em relação à raça branca e em relação à raça negra. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que quando as entidades vêm trabalhar com a gente, existe um porquê. Quando uma mulher, um homem, baixa uma pombagira, não é porque... Não é por putaria, não. É porque, seja homem ou mulher, o arquétipo da pombagira, que é uma sacerdotisa, tem a ver com a ordem amarilla, tem a ver com o resgate de mulheres e crianças que foram massacradas, violentadas e mortas após o processo de estupro. Tá? Aí entra a porra da pedofilia. Entende? Quando uma pessoa carrega um Exu Mirim, uma pombagira Mirim, saiba ela agora que ela está resgatando crianças mortas em pedofilia. Então, toda a hierarquia espiritual que se manifesta através da gente não é por acaso. Mesmo quando vem gente, mas eu estou recebendo Arcturiano. Tudo bem, Arcturiano tem merda pra caralho pra recuperar aqui. Todo mundo acha que Arcturiano é santo? Não, ninguém nunca foi santo. Errar é cósmico. Quando um pleidiano está acoplado a alguém, está resgatando, ajudando a recuperar as merdas que aprontaram. Seja pleidiano, arcturiano, siriano, nodiano, maldequiano, orionano. Todos os membros do Comando Estelar que estão trabalhando com a gente, direto e indiretamente, não estão ajudando porque são bonzinhos. Estão ajudando porque há um resgate a ser feito da participação deles em todo esse jogo político que foi feito no quadrante de Órion, que inclui a Terra, o sistema solar inteiro. Tá? Então, quando eu falava inicialmente do remorso, tá? Volto a repetir, quando alguém vai desencarnar no estado de remorso, de merdas que fez na sua vida, vamos falar da vida atual, esse remorso gera uma ativação profunda de mecanismos que vão programar karmicamente a próxima vida da pessoa. Então, já que nós estamos falando do momento presente atual e o passado é passado, tudo que vocês conseguirem limpar de contrato nesta vida, de quebra de dogmas religiosos, de culpa, medo, etc., nesta vida, já vale para diminuir o efeito de remorso de final da vida de vocês, para impedir que vocês fiquem presos no ciclo encarnacional. Então, o ciclo encarnacional nosso, nesta vida, ele pode ser decisório na libertação ou não da próxima etapa de vocês. Ou seja, de acordo com a limpeza de contratos e quebra de paradigmas, o conceito ascensional de que essa seja a última encarnação de vocês é a decisão de vocês, pelas atitudes de vocês, pelo estudo, por tudo que vocês vão conquistar nesta vida. Então, quando eu comecei a levantar a lebre, já no final do ano passado, sobre verticalização, que deu muito bafafá e fofoca por causa dessa história toda, o que acontece? Quando eu escrevi o livro Confium, em 87, eu falei do termo verticalização. Eu escrevi sobre verticalização. Quando fazíamos as reuniões nossas de meditação, eu falava em verticalização. Tá? E, ou seja, em 87, depois, no primeiro grupo de meditação em São Paulo foi 89, depois teve outro em 96, 95, depois em 96 em Floripa, ou 97, por aí foi. Eu montei vários grupos de meditação, de estudos fechados, que eu acabei saindo porque eu não tenho saco para grupo. Conclusão. O conceito de verticalização nasceu ali, nesses grupos de meditação. Verticalizar. Tá? Tem a ver com a Kundalini, tem a ver com a respiração, tem a ver com a meditação. Então, a minha insistência na questão da verticalização, ela decorre do quê? Opa, tá acabando aqui a bateria nesse celular aqui. Ela decorre de um processo muito importante. Da quebra desses dogmas, da quebra dos paradigmas e principalmente do isolamento para não ser bombardeado pelo Wi-Fi, pela mídia, pelas informações externas que criam o aprisionamento no inconsciente coletivo. Né? Então isso é um dos grandes problemas que a gente carrega dentro da nossa estrutura pessoal.
tá? Que é o nosso trabalho interno de resgate e de limpar as coisas. Tá? Então, os hologramas kármicos do passado são reais? São. Dá para limpar? Dá. Há várias técnicas. O mais importante é entender isso. Nesta vida que a gente está encarnado agora, tudo aquilo que eu fiz de cagada, que venha gerar remorso, venha gerar o sentimento de culpa, vai ativar chip, vai ativar mecanismos kármicos para a vida seguinte. Então eu tenho que entender isso daí para conseguir fazer essa quebra, conseguir fazer essa liberação dessa informação nesta vida. Tá? Ou seja, vocês têm que criar uma ressignificação, uma reformatação desta vida em relação aos dogmas que causam o karma, o sofrimento e a culpa. Deixa eu ver, esse celular aqui do Instagram vai dar merda. Deixa eu só ver, porque aqui ele tá com o cabo de... Ah, agora sim. Tava acabando a bateria aqui. Tá? Então, o que acaba acontecendo com toda essa questão, já estamos mais de 1 hora e 15 aqui falando, é que vocês têm as ferramentas. Não precisa ser através do meu trabalho, Rometria, tem outras escolas, gente, a gente sabe disso. Tá? Quem é Umbanda tem que usar as ferramentas da Umbanda para limpar essa merda toda. Quem é do Candomblé é a mesma coisa, quem é do Kardecismo também. Quem é da escola Reiki tradicional, a mesma coisa. Ou seja, o importante é que vocês têm que buscar ferramental e pessoas capacitadas a realmente reverter os engramas, reverter esses traumas psíquicos de culpa que ativam um arquétipo kármico na vida de vocês. Tá? Então, vocês têm que buscar as ferramentas. Meu papel é passar informação para vocês estudarem, avaliarem, ver se faz ou não sentido na vida de vocês e seguir adiante. Porque ninguém é obrigado a aceitar o que eu falo. Entende? O importante é que a informação vai abrir em algum de vocês mecanismos de liberação e outros talvez não. Talvez hoje não, talvez amanhã, depois de amanhã, não importa. Então, a questão é essa. Há muitas escolas muito boas, importantes, mas elas não têm uma coisa fundamental, ancoramento. Sem o ancoramento, sem a presença de entidades do plano astral inferior, médio e superior, a gente não consegue. Então, quem é a entidade do plano superior? Mestre Ascensionado, Hilarion, Saint-Germain, Omori, Djalku, Miguelito, Gabriel, Kuan-Yin, Yogananda, por aí vai. Plano médio, os orixás da Umbanda e Candomblé, Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, aquela coisa toda. Aí plano umbralino é quando eu peço para o Exu e para a Pombagira entrar no umbral para fazer o resgate umbralino específico. Tá? Então, o importante é isso. Eu tenho 3 patamares de energia, vamos chamar assim. Eu tenho o patamar do umbral, que todo mundo está preso no umbral. Então eu preciso de Exu e Pombagira para poder mexer ali. Eu tenho que mexer na culpa, no medo, eu tenho que mexer no clone, tenho que mexer em merda de magia, tenho que mexer em pedofilia, tenho que mexer em sexualidade, tenho que mexer em um monte de merda que são tabus nossos que estão na frequência umbralina. Eu tenho que mexer no plano astral médio, que são as escolas iniciáticas como Ramatiz, Nosso Lar, Aruanda e tantos outros templos de luz, que são onde a gente frequenta o plano astral para poder tirar os contratos que nós temos nessa vida, decorrentes do passado. E precisamos da alta hierarquia espiritual para poder co-criar nossa condição de ascensão. Entende? Então não tem como fazer um processo ascensional se a gente não colocar essa turma na nossa casa, no nosso dia a dia. Entende? Então, nesse aspecto, a gente não é ninguém sem os nossos amados orixás, ou mestres ascensionados, ou arcanjos, Elohim, serafins, querubins, o nome que vocês queiram dar. Nós não somos ninguém sem a ajuda deles. Nunca se esqueçam disso. Se vocês não derem abertura para essas entidades, por mais que vocês tenham estudado, vocês não seguem adiante. Infelizmente. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo agora, que a gente sabe que não está nada fácil. Tá? As notícias que eu estou tendo nos Estados Unidos ali não são muito animadoras para nós, não. Tá? Então,
Era isso, gente, que eu tinha para passar para vocês, né, de presente de Natal. Vai ficar os dois gravados, né? Então esse aqui vai para o YouTube, esse celular aqui, né? Facebook vai para o YouTube, a Helena vai salvar e jogar lá. E esse daqui eu vou salvar aqui no rolo, né? IGT, sei lá o que é o negócio aí, tá? Então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aí, alguma coisa relevante. Até porque, vou falar no ancoramento, vamos pegar um fio da meada que todo mundo esqueceu. Você não é humano, você está humano. Você tem uma alma, essa alma veio de uma mônada, veio de algum plano superior. Da mesma forma que o ancoramento de vocês. Portanto, o ancoramento de cada um de vocês é a família espiritual de vocês. É aquela família real que ama vocês de verdade. Não é a família física, que muitas vezes é mais um pepino kármico do que um amor incondicional. Tá? Então, não se esqueçam. Muitas vezes na nossa família a gente tem os nossos maiores inimigos ou nossas maiores decepções, por inveja e por aí vai. Já a hierarquia espiritual não tem do que invejar a gente. É mais fácil a gente invejar nosso ancoramento do que eles invejar a gente, porque nós estamos no fudido aqui e eles estão no bem bom, razoável no outro plano. Tá? Então, a ideia é essa. Esse material vai ficar disponível para vocês estudarem, rever, pensar, avaliar. E se for para ajudar vocês, maravilha, vai estar lá. Né? E ele complementa muitas informações que eu já gravei para a plataforma. Tá? Então, na plataforma tem muita coisa ainda, tem que gravar, tem script aqui para gravar da plataforma, que eu vou ver se eu gravo. Hoje já não vai dar mais, amanhã. Hoje eu vou sair daqui, vou assistir um pouco de Discovery e assistir o terceiro DVD do Star Trek com Chris Pine, o último que eles fizeram. Né? Então é isso, gente. Espero que esta live ajude vocês. E que, né, ajude no crescimento de vocês e tudo que vocês estão precisando. Tá? Um Feliz Natal, o resto de Natal para vocês, né? Tudo corra bem, eu vou cuidar das minhas bebês, né? Estão dormindo desde ontem, até parece que elas tomaram um porre de espumante, elas só cheiraram espumante, mas estão dormindo, estão o dia inteiro dormindo. Não foram nem na piscina as duas hoje. Hoje eu peguei sauna e piscina para dar uma relaxada com minha filha, e ela já saiu, vou bater perna com o namorado, né? Então, eu vou ficar vendo filme aqui, tá? E, gente, 2021 é um ano complexo, não se esqueçam disso, tá? Então, mais do que nunca, a gente vai precisar de ancoramento, vai precisar de proteção, discernimento, pelas coisas vem aí, vem uma bomba na parte econômica aí que a gente não sabe direito o que vai vir, tá? Eu postei no Instagram, o meu, não o do Romo Etria, no RR Aventura, um vídeo de uma entrevista, uma notícia, alguém mandou lá do Sul, Segon me mandou lá do Rio Grande do Sul, de que o Fórum Mundial de Economia está anunciando um provável sistema de hackeamento já a partir de janeiro, talvez, ninguém sabe ao certo. O Corey Goode falou a mesma coisa a partir do 6 de janeiro, provavelmente. Não quer dizer que seja agora, mas está em aberto. Então, eles acreditam que o TikTok e o Zoom podem ser usados nos celulares e nos computadores como portador de um vírus que vai gerar um apagão geral, mundial, de toda a rede de internet, celular e computadores. Eles dão a entender nos programas, nas plataformas chinesas. Por quê? Porque 90% dos celulares do mundo são fabricados pela China. Então, todos os computadores, tá? Ó, já está dando pau aí. Todos os celulares e computadores que vão travar, vão dar merda, vão queimar, vão se perder todo o HD, vai perder tudo, vão ter que ser substituídos. Quem fabrica tudo isso? A China. Quem vai lucrar horrorosamente? A China. Eles calculam que em uma semana, algo assim, eu não lembro direito, mais de 3 bilhões de computadores celulares vão travar. Tá? Então, isso daí é uma matéria oficial anunciada essa semana passada, né, ou essa semana, pelo Fórum Mundial Econômico. Tá? Curiosamente, na reunião do ano passado, do ano 19,
pelo Fórum Mundial Econômico, Bill Gates falava de uma eventual pandemia mundial. Eles já sabiam da pandemia. Então, se eles estão falando nessa semana sobre um eventual reset de computadores via vírus, internet, então eles sabem que vem. Só para título de curiosidade, para que caso vocês não saibam, o Brasil desenvolveu o PIX, o Banco Central, certo? O PIX entrou em operação oficial dia 16 de novembro de 2020. No dia 13 ou dia 12, ele foi hackeado. Milhões de pessoas que tinham se cadastrado tiveram seus dados confiscados por hackeadores. Não foi anunciado oficialmente. Tá? O Supremo Tribunal, nas eleições agora de dezembro, também foi hackeado. Foi abafado. Por quê? Segundo um especialista amigo meu, que é aluno meu e colega nosso do Rio Grande do Sul, que é um analista economista e cibernético, ele estava explicando o seguinte: quando as pessoas vão trabalhar em home office nas suas casas, tendo acesso às plataformas das empresas, dos bancos, eles tornam vulnerável o firewall das grandes empresas, das grandes corporações. Então, o sistema de trabalhar online em casa, usando a plataforma de um banco ou de uma empresa, não importa, fragiliza o sistema de bloqueio de firewall de vírus, criando a potencial vulnerabilidade ao sistema de internet, de celular e de computadores, que é por aí onde pode entrar esse vírus e esse sistema de hackeamento e esse apagão mundial nas redes sociais, internet, celular, etc, etc. Tá? Agora imagine todo mundo hoje dependente de celular. Se teu celular deixa de funcionar de uma hora para outra por um tempo indeterminado, a merda que vai dar. O prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, tá? Os caras hackeando tuas contas bancárias, está tudo no celular, hoje todo mundo paga a conta pelo celular, os caras vão ter acesso a todas as senhas, tudo que vocês têm. Entende? Então, por isso que eu sempre falei que eu não gosto de usar app de banco em celular. E muitos apps eu não tenho, justamente por isso. Porque os caras têm acesso a tudo que são teus dados bancários. Tudo. Tá? Hoje você tem documento via celular. Cartão de eleitoral, CPF, CNH, tudo no celular. Tem um programa do governo que faz você ter tudo aí no celular. Então, teus dados estão na rede, estão na nuvem. E quem quiser hackear, tem acesso à tua vida inteira. Se vocês não colocam as fotos de vocês na nuvem, então, tem acesso à vida de vocês inteira e podem fazer o que quiserem com tudo isso. Tá? Então, é um alerta. O alerta vem do Fórum Mundial Econômico, certo? Por isso que eu postei o vídeo, tá lá no meu RR Aventura, eu postei acho que anteontem, tá? Muitas pessoas viram, né? Mas ali não tem tanta gente quanto aqui. Aqui tem quase 20 e tantas mil, e no outro tem 11, 12 mil pessoas só. Porque ali eu sou mais seletivo, tem muita gente que eu não aceito. Tem muita gente com perfil fake, o cara segue 500 mil pessoas e só tem uma foto, não tem nada. Então eu não aceito, tá? Bom, gente, então, foi só para complementar isso daí, tá, gente? Fiquem espertos, no ano que vem a gente tem que ficar muito atento a tudo que vem para frente e se manter em equilíbrio e tocando sabe, aí mantendo o equilíbrio interno, eu acho bom senso para não entrar nessas energias pesadas aí, tá? E por aí vai. Tá? Bom, um beijo no coração de todo mundo, bom final de sexta, né? Hoje é sexta, 25, dia de ver um filme na Netflix e descansar. Como se eu estivesse cansado, né? Eu tô cansado de estar sem fazer porra nenhuma, mas tudo bem. Tá ok. Beijão pra todo mundo aí, gente.